Oi, pessoal, tudo bem? Eu me chamo Gabriel, eu sou um jovem de 29 anos, estou atualmente como subsecretário da Juventude do governo do estado do Rio Grande do Norte, o governo da professora Fátima, nossa companheira do PT. Estou também como presidente do Fórum Nacional de Gestores Estaduais de Juventude, ajudando nesse processo de reconstrução da Política Nacional de Juventude, e como coordenador do Núcleo de Acompanhamento de Políticas Públicas de Juventude da Fundação Perseu Abramo. Eu sou um homem branco, quase saindo da juventude, como nós veremos, com 29 anos. Uso um óculos tartaruga amarronzado, né? Estampa amarronzada. Tenho cabelos castanho claros e sou relativamente alto, tenho 1,80, mas estou sentado aqui em frente ao computador, num fundo que compõe aqui um espelho e os quadros aqui da sala da minha casa. Bom, pessoal, eu queria saudar todos que estão fazendo esse curso, todos os companheiros, todas as companheiras que estão se dedicando a pensar políticas públicas nesse momento de formação, pensar e estruturar como fazer a disputa política nesse ano de 2024 a partir de um conteúdo programático alinhado com o modo petista de governar. Acho que esse é um desafio fundamental para todos nós, conseguir incidir nesse processo eleitoral, apresentando candidaturas com um bom substrato político, né? Com um bom conteúdo de proposição, que consiga apresentar para as cidades brasileiras um programa alinhado com a nossa trajetória e com o momento que o Brasil vive, né? Em que nós precisamos ter cidades sintonizadas com esse novo momento que nós tentamos construir à frente do governo federal e de outras experiências de governo que estamos tendo, né? Que é um novo ciclo de políticas públicas de garantia de direitos que sepultem de vez esse período tão triste, tão difícil para as políticas públicas e para os direitos, para os cidadãos nesse país que foi o governo de Bolsonaro, né? Bom, o tema de hoje que nós vamos tratar aqui, que eu fui chamado para tratar com vocês, para tentar contribuir, é o de políticas públicas de juventude, né? E para tratar de políticas públicas de juventude é importante começar bem do começo, né? O que é então juventude? Por que faz sentido falar? Tem um dia específico aqui do curso para tratar sobre políticas públicas de juventude. O que diferencia uma política pública de juventude de uma política pública qualquer? E quem é esse sujeito, né? Esse sujeito de direitos jovem, né? Para começo de conversa, queremos partir daí, né? Esse tem sido o ponto de partida de todas as construções que nós fazemos em grupos de juventude, em coletivos juvenis, para discutir política de juventude. Eu acho que faz sentido começar daí conosco aqui também, com os companheiros e companheiras presentes nesse curso. Então, primeiro, o que é juventude para vocês, né? O que para vocês compõe essa categoria social, né? Eu acho que pode surgir, quando a gente faz essa dinâmica, né, com jovens, com coletivos juvenis, com vereadores, vereadoras, com setores da administração pública, sempre aparece algumas palavras nessa chuva de ideias, né? Vigor, energia, disposição, animação, características que compõem esse imaginário de que para nós é uma pessoa jovem, né? Mas, para além disso, o que é ser, reivindicar-se jovem, né? Primeiro, que juventude tem um corte, e aí, apesar de todas essas palavras, né, esses sentimentos que a gente associa à juventude, essa dinamicidade, essa proatividade, essa energia, essa capacidade de dedicar-se a algo, né? Apesar disso tudo ser verdade da nossa experiência, da experiência que nós temos com a juventude, ela tem um recorte biológico também, né? O Estatuto da Juventude, a Lei 12.852 de 2014, que regulamenta as políticas de juventude aqui no país, ele reconhece esse corte etário e estabelece o primeiro demarcador, né? Então, ser jovem é ter entre 15 e 29 anos, segundo o Estatuto da Juventude, ser jovem é ter entre 15 e 29 anos. Esse é o primeiro marco, né? Então, ok. Então, falando de jovens, falando de juventude, estamos tratando com essa faixa etária, né?
nesse universo do campo de vista da biologia. É importante destacar que isso é bem polêmico, né? Acho que assim como em diversas outras áreas da vida, das ciências humanas, o critério biológico ele ele tem pouca capacidade de refletir com perfeita precisão o que é aquela experiência, né? Aquela questão que ele busca delimitar. Então, nós temos, por óbvio, pessoas que estão experienciando características da vida juvenil aos 32, né? Aos 35. Então, há uma margem de interpretação de reconhecer que esse é um critério biológico imperfeito, né? Em especial a turma que constrói o movimento de juventude trabalhadora, né, nos sindicatos, em especial nos sindicatos rurais, reivindicam a ampliação dessa faixa até os 35 anos, por entender que as características inerentes à experiência juvenil se estendem para além dos 29. Mas esse é o recorde do Estatuto da Juventude, é por aí que nós começamos no curso. Então, ser jovem é ter entre 15 e 29 anos. E para além disso, né, o que significa ter entre 15 e 29 anos? Há uma compreensão muito sedimentada na academia, nos setores que discutem política de juventude, que tem duas características fundamentais biopsicossociais associadas a essa etapa do ciclo da vida. Primeiro, é importante destacar que é uma etapa do ciclo da vida, né? Isso por si só é importante, porque muitas vezes nas discussões, na história das discussões de políticas públicas e da construção das categorias dos sujeitos sociais brasileiros, há um discurso meio refratário à condição juvenil, à compreensão da condição juvenil como ator autônomo, que diz que, ora, ser jovem é uma fase de transição, né? É em transição entre a infância e a vida adulta. Então, vamos falar de criança, vamos falar de adultos e idosos, mas não tem por sentido falar sobre juventude, porque juventude é uma mera fase de transição. Ora, o que a gente tem certeza nessa vida é que nós nascemos e que nós vamos morrer. Tudo que está no meio é uma fase de transição entre o nascimento e a morte. Então, não faz sentido diminuir a importância da discussão da condição juvenil ou diminuir a necessidade da demanda do Estado pensar políticas públicas para a juventude a partir do argumento de que é uma mera fase de transição, porque, afinal de contas, todas as fases são de mera transição. Não existe... por isso que se convencionou, se amadureceu o debate a ponto de considerar a juventude não uma fase, mas uma etapa do ciclo da vida. Então, são várias etapas do ciclo da vida que nós temos. Temos a infância é uma etapa do ciclo da vida. A vida adulta é uma etapa do ciclo da vida. E a juventude também é uma etapa do ciclo da vida. Essas etapas compõem essa experiência maravilhosa e dolorosa, e desafiadora e deliciosa que é viver, né? Então, a juventude como uma etapa do ciclo da vida, isso é fundamental. Então, essa etapa do ciclo da vida, que como nós já vimos, está ali, o critério puramente biológico estabelece que ela se dá entre os 15 e os 29 anos, o critério etário, né, na verdade, que compreende esses outros elementos biopsicossociais, mas estabelece um critério etário de 15 a 29 anos. Ok, isso vencido, o que mais compõe essa experiência juvenil, a experiência de estar nessa etapa do ciclo da vida entre os 15 e os 29 anos? Há um consenso, né, uma construção amadurecida na academia e no debate da política de juventude que estabelece dois grandes aspectos da experiência juvenil. Primeiro, a busca por identidade. Todas as outras etapas do ciclo da vida, nós estamos buscando nossa identidade. Mas na juventude específica, essa busca ela ocupa um espaço ainda mais central na nossa vivência. Então, nós estamos construindo a nossa identidade, né? Então, quem nós somos, quem nós queremos ser nesse mundo, né? Então, nossas preferências, o que a gente gosta, se nós gostamos, o que nós gostamos de fazer com o nosso tempo livre, o que nós gostamos de fazer no nosso tempo de trabalho, o que nós gostamos, o que nós queremos estudar, né? Que trajetória nós queremos construir nessa terra, né? Então, né, lógico, repetindo, isso está presente em todas as etapas do ciclo da vida. Na crise dos 40, lá, na crise da meia-idade, nós também temos nossas crises. Na infância, nós também projetamos como é que vai ser a nossa trajetória. Quando idosos, nós também refletimos, mas é nessa etapa do ciclo da vida que isso se expressa com maior centralidade na nossa existência, né? Na juventude que nós buscamos, nós estamos ali formatando com maior dedicação a nossa identidade. Então, é quando nós
nos dedicamos mais a compreender qual é a nossa sexualidade, por exemplo. Nós gostamos mais de nos relacionar com meninos ou com meninas, né? Nessa etapa que nós buscamos, nos debruçamos mais sobre que carreira profissional seguir, que rumo dar a minha vida acadêmica, vou terminar o ensino médio, não vou tentar a universidade, não vou fazer um curso técnico, não vou. É nessa etapa do ciclo da vida que nós, portanto, construímos quem somos, né? Ou que nós dedicamos mais, estamos mais no meio do furacão dessa busca pela descoberta de quem somos, pela construção de quem somos. Né? O que queremos fazer com o nosso tempo livre, se gostamos de jogar futebol, se gostamos de jogar handebol, se gostamos de jogar vôlei, se gostamos de ir para a praça, se gostamos de querer montar uma banda. Então, tudo isso são questões que estão ali florescendo com muita virulência na nossa juventude, né? Com muita intensidade. Né? E isso está associado a fatores biológicos de fato, né? A explosão hormonal, tudo isso que está vinculado a essa etapa do ciclo da vida. Mas, para além desse elemento, também esse elemento da construção da identidade também caminha lado a lado com a construção da nossa autonomia. Ou seja, para além de descobrir quem sou, o que gosto, o que quero, o que penso, o que quero vestir, com quem eu ando, é nessa etapa do ciclo da vida que essa existência, essa identidade quer também se expressar no mundo de forma autônoma. Ou seja, é a busca por autonomia. Então, não só eu quero ser o Gabriel, no meu caso, que eu entendo que é o mais fiel à minha identidade, como também eu quero expressar essa minha identidade no mundo de forma autônoma. Eu não quero mais ser uma mera extensão da minha família, uma extensão dos meus pais ou da minha avó, de quem quer que tenha me criado, e que até então desempenhava um papel de representação quase minha perante o mundo, né? E dessa condição, portanto, emergem demandas específicas por garantia de direitos. Né? Porque ser jovem não é... Essas são as características universais, digamos assim, ou quase universais, ou universalizáveis do que é a condição juvenil. Mas num país como o Brasil, ser jovem e buscar sua identidade e sua autonomia é muito diferente de acordo com diversos marcadores sociais. Né? Então, para um jovem que cresce na região de Pinheiros, em São Paulo, que é um bairro de classe média da capital paulistana, a busca por identidade e autonomia se dá de certa forma. Para um jovem da cidade do Crato, no Ceará, com uma família rural, a busca por identidade, construção da autonomia, se dá de uma forma bem diferente. A vida de um jovem branco em Curitiba, capital do Paraná, certamente tem a busca dele por identidade, por autonomia, tem lá seus desafios, mas são bem diferentes dos desafios que enfrenta um jovem negro numa periferia de Curitiba. Né? Mas o que essas particularidades e essa busca essa própria condição juvenil dizem para nós? Né? Ora, dessa condição emergem direitos específicos. Né? Então, para eu ser jovem, eu preciso ter direito à experimentação, eu preciso ter direito ao lazer, eu preciso ter direito à educação, eu preciso ter direito a um trabalho digno, eu preciso ter direito à comunicação social. Então, são direitos que emergem especificamente da condição juvenil. Né? Para eu poder seguir nessa minha jornada, em busca da identidade, da autonomia, eu preciso ter acesso a uma educação de qualidade, gratuita, laica. Eu preciso ter acesso, se eu assim desejar, a uma possibilidade do ensino superior. Eu preciso ter acesso a uma educação profissional. Eu preciso ter acesso a um sistema de saúde alinhado, sintonizado com as minhas demandas. Né? Então, da condição juvenil emergem direitos específicos. Né? E a execução desses direitos cabe ao Estado. Então, qual é o papel do PT, ou dos militantes, dos candidatos, dos parlamentares, dos dirigentes, dos chefes executivos do PT, petistas? Garantir que o Estado olhe para essa juventude e entenda ela como sujeito de direitos a partir da sua condição juvenil, entenda que essa experiência da condição juvenil é diferente, diversa, e que demanda do Estado uma atenção especial para a garantia dos direitos que emanam dessa condição.
Qual é a realidade brasileira, então, na nossa juventude, né? Em primeiro lugar, e dessas diferentes vivências, experiências juvenis. Mas, em primeiro lugar, o que é importante destacar? É uma realidade de intensa violação do direito à vida. O Brasil é um dos países com mais altos índices de homicídios de jovens, são índices comparáveis a índices de guerra, e, em especial, essa realidade se abate, né, sobre jovens negros moradores das periferias. Jovens homens negros moradores das periferias. Então, são índices absolutamente absurdos que atingem a juventude brasileira e fazem com que ser jovem negro numa periferia brasileira seja o mais importante fator de risco à vida, né? Então, esse talvez seja o centro da demanda por direitos da juventude, o direito à vida, para poder existir e exercer sua condição juvenil. Além disso, o direito ao trabalho tem se tornado cada vez mais, e aqui o PT, sendo um partido fundado para disputar a política a partir da contradição do capital de trabalho, tem que reconhecer essa questão como fundamental, o direito ao trabalho. Então, nós temos no Brasil ali, em torno, dependendo do estado, mas índices em torno de 20%, 30% de jovens em desocupação, né? Jovens que estão sem vínculo de trabalho, sem vínculo de estudo. São mais de 52 milhões de jovens desempregados no Brasil. Então, são dados absolutamente duros da realidade juvenil, os dados da empregabilidade. E aqui é importante destacar que a realidade do mundo do trabalho para a juventude ela é muito dura, mesmo em situações não de crise, né? É difícil para um jovem se inserir no mercado de trabalho, porque nitidamente, ele tem um elemento fundamental, numa entrevista ele vai perder, que é o elemento da experiência. Muitas vezes ele perde também, ele costuma perder também o da qualificação, né? Porque tem quem está mais tempo no mercado, teve mais tempo para se capacitar. Então, é duro o mundo do trabalho para a juventude, em especial no Brasil, em especial em momentos de crise, né? Na pandemia, a OIT lançou uma pesquisa muito importante que apontava que os jovens eram os mais afetados pela crise do mundo econômico no campo do trabalho na pandemia. Ainda hoje são dados muito alarmantes que os jovens têm. Então, é difícil para o jovem se inserir no mercado de trabalho, começar a trabalhar. E quando ele começa a trabalhar, ele enfrenta desafios específicos também muito duros. São os postos de trabalho reservados aos jovens são os com maiores rotatividades. Então, ele fica ali 3 meses, 6 meses, é dispensado. São os postos de trabalho com menor remuneração, né? São os postos de trabalho com menor proteção. São os postos, a população que está mais inserida na informalidade, né? Então, longe da proteção social, longe de todos os direitos garantidos pela legislação trabalhista brasileira. Então, sem acesso ao seguro-desemprego, FGTS, férias, 13º. Então, todo esse arcabouço de conquistas trabalhistas que o Brasil conseguiu ter ao longo de sua história estão muito distantes da realidade juvenil. Isso não quer dizer que nós devemos nos conformar com isso e achar que o trabalho para a juventude é o trabalho meramente do empreendedorismo e outros, que devem sempre ser uma possibilidade para a nossa juventude, mas não devem ser a única possibilidade disponível. Nós temos que, e aqui o nosso papel como petistas, lutar para que a juventude e o seu trabalho seja cada vez mais abundante, protegido, bem remunerado. Essa compreensão desse pacote aqui de marcos do nosso raciocínio, ela orientou a luta do movimento social brasileiro e do movimento de juventude ao longo de décadas, né, no Brasil, em especial desde a década de 90. Nos anos 2000, foi quando foi possível ter vitórias muito significativas nesse campo das políticas de juventude. Então, foi em 2005 que o governo federal, e aí, por óbvio, quem tem que consolidar essas conquistas e reconhecer essa luta do movimento e trazê-las para o campo da institucionalidade, era o governo Lula, né? Então, o primeiro governo Lula, em 2005, instituiu, pela Lei 11.129, a Secretaria Nacional de Juventude, com responsabilidade de cuidar das políticas públicas de juventude,
o Conselho Nacional de Juventude e o Programa de Inclusão de Jovens, o ProJovem, o primeiro grande marco legal de reconhecimento da condição juvenil, da necessidade do Estado dar conta das políticas públicas de juventude e de termos uma ação já de pronto, uma ação efetiva de busca de garantia desses direitos, que era o ProJovem. Bom, depois dessa lei, dessa lei que foi esse primeiro grande marco regulatório, tivemos em 2010 a PEC da Juventude, a Emenda Constitucional 65, que inseriu na Constituição a juventude como sujeito de direitos. Isso aí também é outro marco importantíssimo. Né? E, por fim, em 2013, aqui o grande marco, a grande vitória, que foi o Estatuto da Juventude, a Lei 12.852. É no Estatuto da Juventude que temos esse arcabouço de direitos que eu fui colocando aqui, que compõem essa especificidade da condição juvenil. São 11 direitos lá elencados, né, que compõem essa especificidade da condição juvenil e que obrigam, portanto, o Estado a se posicionar, a agir para a garantia desses direitos. Esse é o documento principal. Então, se eu posso deixar uma dica de leitura, diria: façam o Estatuto da Juventude ser o livro de cabeceira, o link no Zap, o mais visitado, a busca mais frequente no Google, o Estatuto da Juventude, que diferente do ECA, do Estatuto da Criança e do Adolescente, é um estatuto que precisa ainda ser muito divulgado, ser muito propagado, ser muito assimilado, não só pelas instituições, mas também por nós, por militantes, pelo movimento, né? Uma lei importantíssima. Lá, por exemplo, está previsto o ID Jovem, né? Mas a gente vai falar disso já já. Bom, essas grandes vitórias que o movimento de juventude, o movimento de luta pelas políticas de juventude, que inclui não só jovens, mas uma série de militantes, pesquisadores envolvidos e dedicados a essa causa, trouxe aí uma série de experiências importantes de notar, de notarmos, né, e de prestarmos atenção. O primeiro é o ProJovem, que, como eu disse, que vários daqui devem conhecer, que foi um programa muito significativo para conseguir colocar no centro da política brasileira a questão da juventude, a questão juvenil. E o programa que ainda tem uma importância no país, ainda é executado aí Brasil afora, e que, apesar de algumas mudanças, estava no início era de um ministério, depois foi para outro, mas é uma concertação institucional importante feita no governo federal para fazer ele acontecer, e que envolve aí a conclusão dos estudos com a concessão de bolsa, com o acesso a um curso profissionalizante, enfim. É um programa que conseguiu entender a condição juvenil e botar o Estado para funcionar, para atender as demandas dessa condição juvenil, em especial a demanda por educação, profissionalização e um acesso mais qualificado ao mercado de trabalho. Bom, para além do ProJovem, esse foi o primeiro grande marco. Que são os outros marcos importantes da gente atentar e importante para vocês pensarem nas candidaturas de vocês, na construção da militância de vocês, para buscar como boas referências nas políticas públicas de juventude. Tem um marco muitíssimo importante que tem que ser o primeiro a ser falado, que é numa experiência municipal, e aqui vocês que vão ser candidatos agora em 2024 têm que prestar uma atenção especial a isso, eu diria, ou pelo menos sugeriria, que é a experiência nossa à frente, nossa como PT, à frente da gestão da cidade de Fortaleza. Então, a cidade de Fortaleza é um caso de imenso sucesso a partir da priorização da juventude como sujeito de direitos e das políticas públicas voltadas para a juventude. Lá em Fortaleza, há um caso paradigmático que é dos CUCAs, né, dos Centros Urbanos de Cultura e Arte, que envolvem aí cursos, oficinas, workshops, atendimentos, uso de espaços públicos, espaços para coletivos juvenis. É um equipamento paradigmático, um equipamento que virou um modelo internacional de política pública de juventude. Então, dá uma pesquisada aí depois, entende o que são os CUCAs, né? Os CUCAs de Fortaleza. Uma experiência para ter orgulho, conduzida a partir da batuta da prefeita Luiziane Lins em Fortaleza. Então, lá, nos CUCAs, que são localizados em regiões periféricas da cidade de Fortaleza, os jovens têm acesso livre a auditórios da melhor qualidade, verdadeiros teatros,
estúdios de podcast, academias de musculação, quadras, estúdio de ensaio musical, instrumentos musicais, pátios. Então, uma série de um equipamento completo para que a juventude possa construir sua identidade e buscar sua autonomia, ao fim das contas, né? E ter uma atenção especial do Estado nessa sua jornada. Então, esporte, lazer, comunicação social, arte, cultura, profissionalização, tudo dentro desse equipamento fantástico. A partir daí, o governo federal construiu uma alternativa nacional chamada Estação Juventude. Também vale muito a pena buscar. Tem dois documentos muito importantes, são os dois documentos de referência da Estação Juventude, produzidos pela Secretaria Nacional de Juventude, são de fácil acesso também, é fácil de encontrar aí no Google, esses documentos de referência da Estação Juventude, e que era uma proposta de equipamento de juventude, não na magnitude do CUCA, que foi conquistado com financiamento especial lá do BID, não, Banco Internacional, mas é um equipamento que pode ser modulado, pode ser menor, né, e que tem a tarefa de ser um primeiro atendimento da juventude, né? Então, ele recebe a juventude especial, essa juventude em áreas mais vulnerabilizadas. Então, ele acolhe essa juventude, organiza ali um atendimento. Precisa do quê? Né? O que esse jovem está precisando? Está precisando de um curso? Vamos encaminhá-lo para um curso. Está precisando de um atendimento no Sistema Único de Saúde? Vamos direcioná-lo para a unidade responsável. Então, é um equipamento também muito importante de ser um centro de referência de atendimento para a juventude e combinar isso também com a oferta de oficinas, cursos, né, um espaço para a utilização livre dos jovens, enfim. Então, e temos alguns exemplos de estação de juventude que funcionam no Brasil afora até hoje, mesmo depois de anos do funcionamento a todo vapor desse programa a nível federal. No nosso novo governo, agora, no Lula 3, tem um novo projeto de estação de juventude em curso, que deve começar a inaugurar suas unidades no ano que vem, e é também importante de se analisar. Sugiro também que, como o tema do trabalho e da renda deve estar muito, muito presente para nós sempre, há experiências muito importantes de concessão de microcrédito para jovens da economia solidária, jovens microempreendedores, e aí tem nomes diversos, mas o nome que mais surge é o Crédito Jovem, né, que é a concessão de microcrédito aliada a algum tipo de capacitação para o jovem que busca uma alternativa de geração de renda. Para o trabalho em geral, as iniciativas para o trabalho aqui no sentido de emprego, né? A iniciativa mais significativa a nível nacional é o Jovem Aprendiz, os programas de estágio, né? São programas de entrada no mercado de trabalho de forma protegida, em especial o Jovem Aprendiz, de forma protegida com carteira assinada e associando essa entrada no mercado de trabalho, no mundo do trabalho, associado também a uma formação profissional. Então, sugiro que deem uma olhada, coloquem esse tema no centro da campanha, do raciocínio político, eleitoral de vocês, o tema da aprendizagem, né? Quantos jovens aprendizes tem na minha cidade? As empresas da minha cidade estão cumprindo o Jovem Aprendiz? Será que a prefeitura ou a Câmara não podia dar uma força, de alguma forma, para aumentar o número de contratações de jovens aprendizes na minha cidade? Criar um prêmio para a empresa que mais contrata? Fazer uma lei que obrigue as empresas que contratam com a prefeitura ou com a Câmara a estarem em dia com a sua contratação de cota de aprendizes? Então, são algumas iniciativas que podem ser tomadas nesse aspecto. Então, acho que há uma gama de experiências positivas no campo das políticas de juventude. Eu queria destacar o Estação Juventude, o CUCA, né? E essas iniciativas de acesso ao crédito e ao mercado de trabalho a partir de uma inserção protegida com o jovem aprendiz. Por fim, queria destacar talvez esse que seja o maior foco das políticas de juventude de quem pensa hoje política de juventude a nível nacional, e é uma tarefa muito difícil, muito dura e intersetorial, que é a busca pela redução dos homicídios contra os jovens, né? Como eu disse, ser jovem negro no Brasil é estar com uma mira na cabeça, né? Então, estar sob chances muitíssimo mais altas de ser assassinado. Isso aqui é muito importante destacar. Isso independe de vínculo ou de experiência pregressa com o cometimento de crimes ou infrações, né? Então, podem ter vários candidatos aqui que nunca tenham participado de uma discussão desse tema. Então, é importante destacar que aqui nós poderíamos estar falando só de jovens que
que por acaso cometeram crimes ou infrações antes. Mesmo assim, deveríamos proteger mesmo assim, deveria ter uma importância central proteger essa juventude. Mas não é nem só disso que nós estamos falando. Nós estamos falando de jovens. Os homicídios de jovens no Brasil não depende a vitimação de jovens no Brasil não depende de vínculo pregresso, de experiência pregressa desse jovem com o cometimento de crimes ou infrações de qualquer tipo. Nós temos casos da menina Ágata, de 5 anos, nós temos casos diversos de jovens de 12, crianças de 12, jovens de 15, 17, 18, 20, 21 anos, que foram mortos no país e merecem a nossa atenção, né? E a nossa atenção central. A gente deve estar no centro do nosso debate. Disputar a vida da nossa juventude, né? E o governo federal elegeu, no centro da sua estratégia, um programa chamado Juventude Viva. Isso lá atrás, ainda a partir da condução da secretária Severine Macedo, a nível nacional, é um programa chamado Juventude Viva, e que se converteu agora, nessa nova gestão federal, a partir do secretário Ronaldo Sorriso, um Juventude Negra Viva, para colocar no centro a questão racial, porque qual é o demarcador? O que é mais definidor para o risco de ser jovem no Brasil e ser vítima de um homicídio? É ter educação assim, um assado? É ter tido passagem por polícia assim? É ter feito... Não, é ser negro. Ser jovem negro é o grande fator de risco para uma juventude ser assassinada. Então, isso tem que estar no centro também da nossa estratégia de política pública para enfrentar esses índices. Então, também dê uma olhada no Juventude Negra Viva, no que tem sido produzido agora no governo federal, o que foi produzido lá atrás, a partir da experiência do Juventude Viva, que é uma grande articulação com movimentos, com coletivos juvenis do território, com secretarias, governos e municípios, para pensar políticas direcionadas para a juventude mais vulnerável, e aqui em especial a juventude negra moradora das periferias brasileiras. Então, para os jovens, ou para as candidaturas aqui que vão fazer um debate no campo, também é muito importante prestar atenção nas políticas de juventude para a juventude rural. Um aspecto importante de destacar é que os direitos da juventude do campo, nós temos que encarar todos os 11 direitos do Estatuto da Juventude, que vocês vão dar uma olhada quando virem o documento, né? Direito à comunicação social, ao lazer, ao esporte, todos eles a juventude rural tem direito. Então, muitas vezes o debate da juventude rural, a gente se restringe muito à questão da terra, do crédito para a produção, isso é muito importante, é fundamental. Mas não é só isso que faz com que a existência da nossa juventude seja uma existência feliz no campo, né? E se a vida da juventude não estiver feliz no campo, ele vai buscar, vai ser empurrado, né, muitas vezes, para buscar a sua existência, a sua subsistência, a sua vida em outro canto, muitas vezes a contragosto numa cidade. Então, é importante pensar nas demandas da juventude rural, no crédito, na terra, no acesso à terra. Tem iniciativas importantes do governo federal acontecendo nesse momento para o acesso à terra para a juventude do campo, mas também pensar colocar também no nosso debate, inserir no centro do debate, que é da juventude rural, que ela tem direito a todos os direitos do Estatuto da Juventude. Então, temos que pensar também a forma na nossa cidade, na zona rural da nossa cidade, a juventude ter acesso ao esporte, a juventude ter acesso ao lazer, a juventude ter acesso à comunicação social, a juventude ter acesso à cultura, né? Então, isso tudo a gente estende também à juventude rural, às comunidades quilombolas, juventude quilombola, juventude indígena. Então, pensar a existência desse jovem de forma integral e os direitos que emanam dessa existência a partir da condição juvenil. Bom, espero que tenha ajudado em alguma medida aqui esse bate-papo na construção desse desafio que vocês vão ter no ano de 2024. Por fim, queria colocar um último destaque. Está lá nos direitos do Estatuto da Juventude, para a nossa juventude, o direito à participação social. Então, insiram a juventude. A juventude tem uma demanda muito grande por participação, né? E muitas vezes ela é relegada a um espaço de mero espectador, de mero agitador de bandeira nas nossas campanhas. Então, vamos fazer a juventude estar no centro do debate, vamos discutir com eles política de juventude, vamos discutir com eles isso aqui que a gente conversou, né? Como é que é essa jornada pela emancipação, pela identidade, pela autonomia,
da juventude que está conosco na disputa dessa cidade. Quais são os desafios que eles enfrentam nessa jornada? Isso isso deve ajudar vocês a construir um programa político, né? Importante, demandas por conselho. No meu município tem conselho municipal de juventude? Temos conselho nacional. Sabe como é? O meu estado tem um conselho estadual? O município tem um conselho municipal de juventude? Então, a participação social também é fundamental. Coloquem ela como bandeira das campanhas de vocês e também deem um exemplo. Coloquem jovens para discutir, não só para agitar as bandeiras, mas também para estar na discussão das propostas, para interagir, para pensar a política com vocês, para pensar a estratégia da campanha, para pensar o rumo que vocês vão adotar. Com certeza, assim, integrando mais jovens e estando mais perto das suas realidades, a campanha tem mais chance de conseguir conversar melhor com as demandas da juventude. É isso, fico à disposição também para nos procurem depois. A turma da Secretaria Nacional de Juventude do Governo Federal, a Secretária Nacional de Juventude do PT, a Nádia Garcia, a turma lá da Secretaria Nacional de Juventude do Governo Federal, o Ronald Sorriso. Acho que todos nós somos jovens muito dispostos a contribuir e seguir juntos com você nesse desafio de transformar nossas cidades para que elas sejam cada vez mais acolhedoras da nossa juventude, né? Enxerga a nossa juventude como sujeito de direitos e trabalhe o Estado brasileiro e as nossas cidades, nossos municípios, trabalhem para efetivar os direitos dessa juventude. Uma boa campanha para vocês, acreditem nessa juventude, confiem na juventude, olhem para a juventude e construam política com e para eles e elas. E certamente vamos conseguir sair desse 2024 com cidades melhores para a nossa juventude.